A aquisição de imóveis é uma decisão bastante significativa para uma família, principalmente se for o primeiro imóvel. Só que pode ter implicações profundas na gestão patrimonial e na estratégia fiscal dessas pessoas. Embora a compra de imóveis como pessoa física possa parecer a opção mais direta e simples, existem várias vantagens em adquirir imóveis por meio de uma empresa. Meu nome é Roger Belisário, ajudo famílias a terem maior consciência patrimonial e a proteger o seu patrimônio dos prejuízos causados pelo inventário por meio de um planejamento estratégico que usa como base a holding familiar. Se você quer saber mais sobre como preservar o seu legado para os seus filhos e netos, lembre-se de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal, além de me seguir nas redes sociais. Todo o conteúdo que eu publico está alinhado com o meu propósito de proporcionar às famílias uma melhor educação patrimonial. Quem se lembra que lá nas décadas de 80 e 90, o grande sonho das famílias era ter sua casa própria. Eram diversas as propagandas na televisão de sorteio de casas para as pessoas. Naquela época, ter uma casa significava ter conseguido vencer na vida, ter obtido sucesso profissional e maior estabilidade financeira, pois a pessoa não estaria mais sujeita ao aluguel. Com a entrada em vigor do Plano Real, em meados dos anos 90, com a estabilização da economia, as famílias conseguiram ter mais facilidade para comprar suas casas. E é aqui que está a origem dos problemas de sucessão patrimonial que vemos hoje, que conhecemos como inventário. Só que o inventário sempre foi um problema existente na nossa sociedade, mas ele não era percebido nos anos 80 e 90, porque grande parte das famílias brasileiras ainda não tinha imóveis. Agora, nos dias de hoje, é que vemos filhos daqueles pais que compraram suas casas, daquelas famílias que conseguiram conquistar algum patrimônio, encrencados para realizar o inventário. Encrencados principalmente porque não tem dinheiro disponível para tocar esse processo. Quantas pessoas você conhece que já passaram ou estão passando por essa situação? O erro está justamente na aquisição desse patrimônio. A gente aprendeu a comprar imóvel da forma errada, pois veja bem, qual é o prazo de duração de um imóvel? Se ele for bem conservado, seu prazo de duração é indeterminado. No entanto, todos nós, pessoas físicas, todos nós temos um prazo determinado de duração. Quando esse nosso prazo se esgota, caberá aos nossos filhos terem que fazer o inventário para transmitir a propriedade do patrimônio para o nome deles. E as experiências que as famílias têm na realização do inventário é de assumirem pelo menos três prejuízos. Primeiro, o prejuízo financeiro, porque esse processo resulta no empobrecimento da família e até mesmo, em alguns casos, no seu rebaixamento de classe social. Segundo, o prejuízo é o temporal, pois, como ocorre na maior parte das vezes, dados o seu custo e sua burocracia, o processo demora vários anos até que se tenha resolvido. E o terceiro prejuízo é o emocional, pois é um processo estressante, cheio de idas e vindas de papéis e documentos, que pode ainda se tornar conflituoso para os familiares, porque cada um tem o seu entendimento, seus objetivos e seus desejos. E é por isso que eu estou aqui para falar para você qual é o jeito mais adequado de se comprar imóveis. Com a experiência que eu tenho de mais de 10 anos em trabalhar com empresas na área tributária, eu posso afirmar que a forma mais adequada de se comprar um imóvel é usando uma empresa para isso. Parece mais complexo, mas na verdade não é. Primeiramente, a aquisição de imóveis por meio de uma empresa pode oferecer benefícios fiscais significativos. Em muitos casos, as empresas têm acesso a deduções fiscais e uma estrutura de impostos que não estão disponíveis para as pessoas físicas. A propriedade de imóveis por meio de uma empresa pode permitir uma maior flexibilidade na gestão dos rendimentos e despesas, o que pode resultar em economias fiscais significativas ao longo prazo. Além disso, a propriedade de imóveis por meio de uma empresa vai proporcionar uma maior proteção desse ativo. Em caso de litígio ou falência na pessoa física, os bens pertencentes à empresa são considerados separados do patrimônio pessoal do proprietário.
Isso significa que, em muitos casos, o imóvel estaria protegido contra reivindicações feitas contra o proprietário individual. Isso pode ser particularmente importante para indivíduos com alto grau de exposição de risco, como empresários e profissionais em campos com elevado grau de responsabilidade pessoal, como é o caso de médicos e engenheiros, por exemplo. A propriedade de imóveis por meio de uma empresa facilita a transferência de sua propriedade e a sucessão. Em vez de ter que navegar pelo processo do inventário, nos casos de sucessão, que muitas vezes é complexo, caro e demorado, para transferir a propriedade de um imóvel, os proprietários podem simplesmente transferir as cotas da empresa para os filhos, sem que os pais percam o controle e o domínio sobre aquele patrimônio. Isso é particularmente muito útil em situações em que o patrimônio está sendo passado para a próxima geração. Além disso, a propriedade de imóveis por meio da empresa pode permitir uma maior flexibilidade na estruturação de acordos de propriedade e sucessão, o que pode ser benéfico em situações complexas de planejamento patrimonial. No entanto, é importante notar que a propriedade de imóveis por meio de uma empresa também pode ter desvantagens. Por exemplo, pode haver custos adicionais associados à criação e manutenção de uma empresa. O único custo de manutenção dessa empresa é com a contabilidade. Se a gente considerar que a única função dessa empresa é a de ser proprietária dos imóveis da família e não houver nenhuma outra atividade operacional nela, estamos falando então que é uma empresa que não faz nada. Os contadores que atendem as famílias que montam esse tipo de empresa comigo cobram de R$ 130 a R$ 200 por mês para fazer essa contabilidade. Então, você vai pagar R$ 200 por mês para ter o seu patrimônio protegido. Se esse valor não pesa no orçamento de sua família, não vejo isso como uma desvantagem. Além disso, os imóveis de propriedade de uma empresa podem estar sujeitos a alíquotas de impostos sobre ganhos de capital mais altas do que os imóveis de propriedade da pessoa física para uma operação de venda desse imóvel. Isso é verdade, mas nem sempre é assim, desde que essa operação de venda seja mais bem analisada. Na venda de um imóvel pela pessoa física, a alíquota do imposto de renda sobre o lucro imobiliário é de 15%. E a pessoa física ainda tem a isenção do imposto de renda sobre o seu lucro na venda desse imóvel. A pessoa está isenta de pagar imposto sobre o ganho de capital se usar os recursos da venda para comprar outro imóvel em até 180 dias. Essa pessoa também fica isenta do imposto se ela usar o dinheiro para quitar totalmente ou parte o financiamento de um imóvel comprado antes dessa venda. A quitação também deve ser feita em até 180 dias após a venda do imóvel anterior. No caso de venda de imóveis por empresas, o lucro obtido na venda é submetido à tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. As regras gerais são que o IRPJ terá alíquota de 15% mais um adicional de 10% quando superado o limite de R$ 20.000. E a contribuição social, a CSLL, terá alíquota de 9%. Então, veja que estamos falando de uma alíquota total aproximada de 34% sobre o ganho de capital na venda do imóvel. Entretanto, se a empresa tiver como atividade operacional a compra e venda de imóveis próprios, na venda de um imóvel, quando se tratar de uma pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, a base de cálculo do imposto de renda será de 8% sobre o valor total dessa venda, em vez do ganho de capital. Além do imposto de renda, também vai incidir sobre o valor total dessa venda a contribuição social, o PIS e a COFINS. Somando todos esses impostos, o percentual total que vai incidir sobre a venda será de 6,73%. Então, precisamos avaliar o que é mais vantajoso: recolher imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital na pessoa física ou pagar 6,73% sobre o valor total da venda na pessoa jurídica. Tudo indica que quanto mais tempo esse imóvel ser vendido pertencer à família, mais vantajoso tende a ser a venda dele na pessoa jurídica.
Se for mais vantajoso vender o imóvel na pessoa física, mesmo ela pagando os 15% ou pretendendo aproveitar a isenção do imposto para adquirir outro imóvel no prazo de 180 dias, e esse imóvel a ser vendido estiver dentro da empresa, a gente pode fazer uma desincorporação para retornar com ele para a pessoa física e realizar essa venda. Existem outras maneiras ainda de se realizar essa operação de venda de imóveis dentro da empresa. Para qualquer forma, é importante avaliar qual é a mais vantajosa para realizá-la. Para a gente encerrar, a decisão de adquirir um imóvel como pessoa física ou por meio de uma empresa deve ser tomada com base em uma variedade de fatores, incluindo a situação fiscal do indivíduo, a estratégia da gestão patrimonial da família e os seus objetivos de longo prazo. Para mim, a maior vantagem de se adquirir um imóvel pela empresa, estando essa empresa preparada, os filhos no futuro não precisarão ter que fazer inventário. Esse é o meu propósito: ajudar a sua família a evitar o inventário e o empobrecimento causado por ele. Compartilhe esse vídeo para quem você acredita que precisa conhecer também essas informações. Lembre-se também de curtir, comentar, se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. O meu conteúdo é destinado para as famílias que desejarem um futuro patrimonial mais seguro para seus filhos. Me despeço aqui, agradeço por você me assistir, muito obrigado e até o próximo conteúdo.